E aí galera, beleza? Isaac aqui mais uma vez e dessa vez eu vou mostrar para vocês como funcionam funções do JavaScript, ok? Vamos começar aqui com um exemplo simples, uma soma, ok? Então vamos abrir aqui o console, ferramentas. A gente tem aqui o console, certo? Do Google Chrome. Vamos colocar uma função nossa, uma soma simples, certo? Vamos fazer uma soma de 1 mais 2, 3, tudo ok? Não muito diferente de outras linguagens, talvez mudando só porque não tem uns tipos aqui nas variáveis, mas basicamente é bem simples. Agora eu vou declarar variáveis no escopo global, ok? Porque mais à frente eu vou usar, vocês vão ver. E vamos fazer outra função aqui, um divide, ok? Então vamos aqui. Bem simples, correto, do 2210. E bem, é isso. Vamos para o próximo tópico, onde eu vou fazer umas particularidades com esses valores aqui. Então, isso aqui é uma particularidade interessante do JavaScript. Nós temos funções aninhadas. E como funções essas funções aninhadas? É bem simples. As funções internas, basicamente as funções internas, elas têm acesso a variáveis, a propriedades das funções no escopo mais externo e no escopo global. Então, se eu, por exemplo, quiser acessar alguma variável da getScore pela Edge, eu conseguiria tranquilamente. Mas se eu quiser acessar alguma variável da Edge na getScore, não daria certo, não funcionaria. Mas mesmo assim, eu conseguiria chamar a função add, entende? Então vamos colocar isso no console, para ficar mais simples de usar, e depois vamos explicar mais, né, dar mais exemplos aqui. Então a gente tem aqui, ó. Opa, deu algum problema? Define? Não, tá uma coisa errada aqui. Então galera, eu estava esquecendo de chamar a função, certo? Aí nunca ia dar certo mesmo, cara. Ok, então eu fiz uma soma simples, certo? Primeiro do num1, que ele acessa da getScore, com o num2, e informa uma mensagem Isaac, marcou o num1 num2. Lembre-se que eu tinha declarado Isaac aqui antes. Então, vamos fazer umas mudanças aqui, ok? Digamos que eu não quero mais usar o num1 num2. Eu vou usar as primeiras, né? A 20 e a 2 que eu tinha declarado antes. Ó, olha, consegui acesso. Tudo ok. Mas se eu tentasse fazer uma coisa tipo. Opa, aqui não. Se eu tentasse fazer algo assim. Olha só. Opa, de novo. Não, chamar não dá certo. Não. Olha só. Ele tá dizendo, olha, eu não sei quem é num3, cara. Não sei quem é num3. Entenderam? Então, vamos mostrar mais um exemplo aqui para sanar dúvidas, certo? Digamos que eu queira, de forma mais simples, acessar esse alinhamento, ok?
eu posso fazer algo parecido com isso. Olha o retorno. Por que ele está retornando isso? Bem, ele está dizendo o seguinte: o retorno do fora, essa function, ela é a função dentro. Então, tudo isso aqui é o retorno. Então, a única coisa que eu tenho definida dentro dessa função é o x. O que eu vou estar fazendo agora? Não, então eu posso fazer o seguinte. Então eu posso, se a fn dentro é essa função inteira, eu posso passar um parâmetro. Mais um parâmetro, que no caso seria o y. Então eu posso fazer o seguinte. Posso definir assim. Olha. Então o que ele está fazendo aqui? Eu estou passando o parâmetro 5, não para fn dentro, mas para essa dentro. Ok? E ele retorna a minha soma. A fn de fora simplesmente retorna a dentro, que no caso é atribuída para fn dentro. Uma maneira mais simples e bem mais enxuta de fazer isso é dessa forma. A gente passa um 3 como um parâmetro da primeira função e a função de dentro a gente passa outros 6, outros 6 entre aspas, entre parênteses. Então, olha só como é que funciona. 3 mais 6, 9, tudo ok. Botar mais um exemplo aqui. Não fiquei satisfeito. Então vamos facilitar aqui. Ok? Então vamos colocar no console. E vamos chamar result1. Vamos passar para essa mais de dentro, mais um, que vai fechar com 10. Opa, fiz um erro aqui. Não era para ser dentro. Era para ser mais dentro. Opa, não. Opa, olha. Retornou 10. Ok? Então as funções aninhadas funcionam assim. Vamos para mais um tópico aqui. Ok, valores default. Então, antes no S5, se eu não recebesse um valor nessa resposta, desse hello, eu teria que fazer esse arranjo aqui para definir um default. Então, no caso, esse default seria 42. Vamos chamar, que vocês vão ver. Olha, primeiramente eu estou chamando sem parâmetro. Não tem parâmetro, então esse resposta não vai existir. Então a resposta vai ser 42. E na segunda chamada eu estou passando um 2. Então esse resposta vai existir e ele vai imprimir a resposta 2. Como dito, no primeiro impresso a resposta é 42, que é o default, e no segundo a resposta é 2, como foi passado. Agora, como funciona no S6? No S6 ficou bem mais simples isso. Não precisou fazer aquele tratamento. A situação ficou mais enxuta, então a gente tem um valor default, que é passado no parâmetro, que é atribuído no parâmetro, e é basicamente isso. Então vai funcionar da mesma maneira.
A gente tem aqui a resposta 42, como o valor que foi definido default. E a segunda resposta é 2, que foi passado por parâmetro. Vamos avançando mais um pouco. A gente tem a soma de Fibonacci aqui agora, certo? Vamos passar aqui um conceito já antigo de JavaScript, é o arguments. Então o que é esse arguments? A gente pode ter uma função declarada em JavaScript sem nenhum parâmetro, mas se quisermos passar algum parâmetro para essa função, a gente pode passar dessa forma, que não tem nenhum erro. Por quê? Porque o arguments já é uma propriedade pré-definida, declarada, para podermos inserir nesse array. Então esse argument ele funciona como um array. Então mesmo que não tenha sido declarado nenhuma função com parâmetros, os parâmetros passados aqui vão para o arguments. Então vamos mostrar aqui. Está certo, né? A soma dessa Fibonacci dá 20 e funcionou corretamente. Eu iterei sobre o array de arguments e consegui fazer essa soma e funcionou tudo ok. Agora, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar a diferença primeiro. O S6, nós temos não mais o arguments. Poderíamos usar o arguments se quiséssemos, mas podemos fazer de outras formas. Então a gente tem aqui, primeiro vamos declarar assim. Primeiro nós temos aqui uma sintaxe estranha, né? Esses 3 pontos. Mas como é que ele está funcionando? Ele está funcionando de forma similar ao arguments. Nesse caso, eu estou recebendo todos os valores passados nos parâmetros em valores. E estou iterando em valores. O resultado final da soma vai ser 20 novamente, como foi da última vez no arguments. Mas se eu fizesse isso, não é mais 20, é 19. Por quê? Porque esse para 1, ele vai estar recebendo esse 1. E esses 3 pontos valores, que no caso seriam os valores, vai estar recebendo todos os parâmetros que não foram definidos na função. Só quem foi definido como parâmetro foi o para 1. Ok? Agora, isso funciona no arguments? Vamos testar aqui. Olha só, não funciona no arguments. Por quê? Porque o arguments, ele recebe tudo. Então, a para 1, ela vai estar recebendo 1 aqui. Mas o arguments vai estar recebendo tudo de qualquer maneira. Independente se o para 1 está recebendo ou não. Ok. Mais à frente, nós temos Destructivity Parameter, certo? Então como funciona isso aqui? No S5 a gente tinha essa sintaxe. A gente recebia nesse options esses valores, certo? E teríamos que extrair de options tanto o provider
como HTTPS. E esse callback só ficou para mais para interar uma situação real. Dessa forma aqui, vamos mostrar. Olha só, eu imprimo Isaac, a minha senha foi definida aqui, que foi passada por parâmetro, e os valores de HTTPS true e provider get, só que com extração. No S6 ficou mais simples. Por quê? Porque podemos passar tudo dessa forma. Não precisamos fazer uma extração. Então a gente tem aqui olha só, tudo imprimido corretamente, sem precisar de extração. O código bem mais enxuto. Agora, qual é um problema que isso aqui pode gerar? Se nós não passarmos um parâmetro aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse HTTPS. Ele foi definido como um define. Eu tento imprimir ele, mas não consigo. A gente poderia simplesmente colocar uns valores simplesmente assim, como null, e evitaríamos qualquer tipo de erro que poderíamos ter com callback ou provider HTTPS definido aqui. Mais adiante vamos falar de Arrow Functions. Olha só. Você lembra daquele exemplo do sum que eu dei aqui? Bem, com Arrow Functions, essa sintaxe fica bem mais simples, bem mais compreensível para quem for ler. E serve também como uma organização de código. Então nós temos aqui a mesma função, certo? Funcionou corretamente. Um exemplo mais aprofundado aqui de Arrow Functions. Essa era a sintaxe usada antes do S6. Então nós temos uma variável que está recebendo uma função, está sendo atribuída uma função para ela, e temos uma impressão dela no console log, passando os parâmetros que foram definidos na function. Vamos chamar aqui. Meu nome é Bond, James Bond. Tudo correto. Agora, como ficaria essa função como um arrow function? Dessa forma. Vejam como isso torna mais fácil de ler. O código fica mais enxuto. Nós não precisamos ter uma function aqui definida. A gente simplesmente pode passar só os parâmetros. E funciona da mesma maneira. Meu nome é Bond, James Bond. Com uma ótima função. A sintaxe da arrow function funciona dessa forma. Então, se quisermos emitir um método, uma função, para passar como parâmetro uma variável, ou limpar de alguma forma um código, a gente tem essa dinamicidade no JavaScript. Ok? Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da minha aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E vamos pra frente. É isso aí. Valeu, galera.